Mãe solteira manda mensagem surpreendente para rico, e o que rola é impactante. Maria sempre foi o tipo de mulher que enfrentava tudo. Mãe de 2 pequenos, ela lidava com dificuldades financeiras e os olhares desdenhosos da vizinhança todos os dias. Era uma luta sem fim. Os meninos Pedro e Lucas eram seu mundo, mas a pressão estava aumentando. A cada conta atrasada, ela sentia seu coração se apertar. Como vou sustentar essas crianças? Pensava, enquanto limpava o chão da pequena casa que tinha que ser um lar, mesmo que a maioria dos dias fosse um campo de batalha. Foi numa manhã de chuva fina, enquanto organizava suas ideias e uma pilha de contas amareladas, que uma ideia maluca surgiu. Ela pegou o celular e decidiu enviar uma mensagem para Ricardo Almeida, um dos homens mais ricos do país. Talvez ele nunca veja, refletiu, mas algo dentro dela gritou para tentar. Oi, Ricardo. Desculpe incomodar, mas sou Maria. Sou mãe. Solteira e tenho enfrentado dificuldades. Sinto que nossos destinos estão entrelaçados de uma maneira estranha. Após pressionar enviar, uma onda de ansiedade tomou conta dela. Seria essa uma loucura? O famoso Ricardo, coberto de glamour e fortuna, realmente se importaria? O que ela se arriscava a revelar era muito mais que um pedido de ajuda. Era um segredo do passado que, se descoberto, poderia abalar as estruturas de suas vidas. Enquanto isso, Ricardo estava em um evento de gala, cercado por pessoas glamorosas. Ele recebeu a mensagem e, primeiramente, riu. Uma mãe solteira? Isso é o que eu precisava escutar na noite de premiações, pensou. Mas a curiosidade do que a mulher teria a dizer o fez abrir a conversa. Ele leu rapidamente, e a palavra destinos ecoou em sua mente. A ideia da conexão o intrigou, mas ele não podia se deixar levar por emoções. Então decidiu investigar. Na cidade de Maria, a situação tornou-se tensa. Aqueles que conheciam a história dela começaram a fofoqueira. Ela deve estar atrás de dinheiro fácil, diziam, com desprezo nas vozes. Maria sentia o peso dos olhares. Era um dilema constante: sua dignidade ou a sobrevivência dos filhos. Cada risada sussurrada a atingia como uma faca. Mas ela sabia que precisava lutar. Quando finalmente Ricardo decidiu encontrá-la, a tensão estava no ar. Um homem acostumado a luxo e ambiente requintado, ao lado de uma mulher que apenas queria preservar a dignidade e o futuro dos filhos. O encontro aconteceu em um café pequeno, onde o cheiro de café fresco tentava suavizar a carga emocional do momento. Maria tinha o coração na boca, e Ricardo, sempre o cético, tinha a mente a mil. E então, com palavras atravessadas, segredos começaram a se conectar. Ricardo descobriu que seu pai, um homem que ele admirava, havia estado no centro de um negócio que afetou a vida de Maria muito mais do que ele poderia imaginar. O choque foi gigante. Isso não pode ser verdade, murmurou, enquanto seu mundo perfeito começava a se desmoronar. Maria, por sua vez, carregava não apenas o peso da história, mas a dor de uma vida inteira. Ambientes opostos, mas uma conexão que ninguém poderia antecipar. Ambos estavam à beira de um abismo. O que fazer? Proteger o que seus pais construíram ou ajudar alguém que estava à mercê de suas decisões? O café estava cheio de murmúrios
enquanto a comunidade observava. A expectativa no ar pesava mais que o cheiro do café. Maria era a mulher que provocou o escândalo, e a frase que pairava no ar era: "E agora?" O conflito, a dúvida e a dor os cercavam, mas a resposta permanecia silenciosa no fundo de cada um. O que acontecerá a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o café estava sendo servido e as conversas se desenrolavam ao redor, a tensão entre Maria e Ricardo parecia cortar o ar. Ele estava a poucos momentos de exigir respostas, e Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Era uma montanha-russa emocional. Cada batida do coração a lembrava do que estava em jogo. Não apenas seu futuro, mas o de seus filhos. O que você quer dizer com destinos entrelaçados? Ricardo perguntou, a voz tensa. Ele se inclinou, as sobrancelhas franzidas, o olhar fixo. Maria girou a colher na xícara, a mistura de café e leite espumante criando ondas, como se dançasse em sua mente confusa. Ela respirou fundo. A história do seu pai. O que ele fez? As palavras estavam quase presas na garganta, mas precisava liberdade. Ele fez algo que arruinou minha vida. E agora eu só queria entender se você sabia. Ricardo a interrompeu. Quem você pensa que eu sou? Só porque eu tenho dinheiro não significa que eu tenha culpa. Se você está aqui para me acusar, saia. Não tenho nada a ver com isso. As palavras saíram com mais raiva do que pretendia. Ele estava se defendendo, mas Maria não ousou se calar. A indignação queimava em seu peito. Mas você é parte disso. Você é a única conexão que eu tenho. Eu só estou tentando. Uma explosão de risadas do outro lado do café os interrompeu. Os olhares curiosos dos frequentadores agora fixos neles. Maria sentiu o rosto arder. A vontade de se esconder a invadiu. Mas antes que pudesse reagir, o porta-voz do escândalo chegou. Ricardo Almeida é um dos homens mais ricos do país e agora está aqui sentado com uma simples mãe solteira. Que piada! Disse uma mulher, com um sorriso debochado, que parecia encontrar alegria no sofrimento alheio. A multidão se mobilizou ao redor deles, murmurando e comentando em vozes baixas. O ambiente virou um tribunal, e todos eram juízes, prontos para condenar. A raiva de Ricardo se transformou em frustração. Isso é insano. Você acha que eu posso controlar o que meu pai fez? Isso não faz de mim um criminoso também. Ele estava se defendendo, mas parte dele sabia que suas palavras não eram suficientes para acalmar a tempestade que se formava. De repente, um grito cortou o ambiente. Era Pedro, com o olhar assustado, correndo em direção à mãe. Mãe, mãe! Ele estava pálido e sua pequena mão tremia. Maria se virou rapidamente, o coração na boca. Pedro, o que aconteceu? O Lucas. O garoto estava ofegante, a voz falhando. Ele está no chão.
Não se mexe! O mundo de Maria desabou instantaneamente. Ela se levantou e a cadeira caiu atrás dela. O quê? O que aconteceu? A sala estava em choque. Olhares se cruzavam, mas ela só tinha olhos para o filho. O pânico tomou conta, as risadas foram sufocadas, e o som da realidade virou uma sirene estridente. Ricardo a seguiu, a expressão mudando de raiva para preocupação genuína. Ele a alcançou na porta do café. Espera! Posso te ajudar? A urgência no seu tom era clara, mas as palavras não conseguiam penetrar o caos dentro dela. Maria não pensou duas vezes. O único foco era Lucas. O desconforto e a angústia se misturaram. No fundo pensava, por que agora, depois de tudo, a vida não poderia ficar mais difícil? Enquanto corria, Maria só conseguia pensar no que a aguardava no futuro. O que ela encontraria na esquina da rua? A expectativa de algo devastador ao mesmo tempo em que um lampejo de esperança lutava para se manter aceso. O eco daquela manhã chuvosa transformou-se em um grito silencioso. E com isso, a dúvida pairava no ar. O que tinha acontecido com Lucas? E a relação que começou como um simples pedido de ajuda poderia mesmo mudar tudo? Maria disparou para fora do café, o coração em descompasso. O desespero a guiava. Cada passo pesado, cada batida de seus pés ecoando seu terror. Lucas, meu filho. As palavras ficavam presas na garganta. Um nó incurável. O cheiro do café quente ficou para trás, misturado com murmúrios e olhares curiosos. Ricardo, um passo atrás, a seguia, sem entender totalmente o que estava acontecendo, mas desejando ajudar. Maria, espera! A voz dele era um fio no caos, mas ela não parou. O pânico tomou conta dela, vislumbrando Lucas no chão pálido, imóvel. Só pensava nos sorrisos dele, em como tudo poderia mudar em um segundo. Quando chegaram à esquina da rua, Maria congelou. O que ela viu fez seu corpo tremer. Lucas estava caído, mas não era só isso. Havia uma aglomeração de pessoas na calçada, e ao lado de seu filho, uma figura familiar. Alguém que ela nunca esperava ver naquela situação. Era Sofia, a namorada de Ricardo. O choque a atingiu como um soco no estômago. Sofia estava ali, em meio ao tumulto, seus olhos arregalados, as mãos cobertas de sangue. O coração de Maria parou. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu com o meu filho? A indignação brotava, a confusão tomando conta dela, enquanto a criança estava ao lado. Uma visão que parecia um pesadelo. Eu não sei. Ele estava correndo, disse Sofia, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ele sofreu uma queda. Eu tentei. A voz dela se quebrou, e Maria sentiu uma onda de raiva e medo. As pessoas ao redor estavam chocadas, murmurando, os rostos carregando uma mistura de preocupação e curiosidade. Ricardo se aproximou, batendo os olhos em Sofia, depois se voltando para Maria. O que está acontecendo? O que você fez? A acusação estava ali, clara. Maria olhou para ele e a fúria crescia. É sua namorada. Como ela pode estar aqui, perto do meu filho? Sofia começou a explicar, mas as palavras não seguravam a gravidade do momento. Eu estava apenas passando com meu carro. Ele apareceu do nada. Eu tentei evitar, Maria. O desespero dela estava à vista, assim como a incerteza que envolvia a cena. Os murmúrios da multidão só aumentavam.
Olhem só, a mãe solteira e o herdeiro rico em desespero. Uma voz feminina gritou da multidão. Maria sentiu uma queimadura no rosto. O que deveria ser um momento de proteção e cuidado, agora se transformava em um espetáculo. Não pode ser! Maria gritou para Sofia, a adrenalina e o medo girando como um redemoinho dentro dela. O que você realmente fez? A pergunta pairou no ar, cortante, e todas as atenções estavam nelas. E enquanto isso, Lucas permaneceu no chão, inconsciente. O pânico de Maria subia. Você tinha que estar longe. Me deixe em paz. Ela se voltou, tentando chegar ao filho, mas as pernas pareciam pesadas, o peso da verdade prestes a desabar sobre ela. O olhar de Sofia estava perdido, entre remorsos e algo mais. Ricardo interveio, colocando-se entre Maria e Sofia. O que você está escondendo? Sua voz estava séria, seus olhos fixos na namorada, como se tentasse decifrá-la. E o medo que Maria sentia se transformou em uma luta interna. Quem é você realmente, Sofia? O caos atingiu seu pico. A sirene da ambulância soou ao longe, mas o futuro já estava em jogo. O desfecho daquela ligação inesperada poderia mudar tudo. Maria se viu em um beco sem saída. Uma verdade se escondia nas sombras. E enquanto a ambulância se aproximava, a única coisa que Maria podia pensar era: e se essa não fosse a única tragédia de hoje? O tempo parecia desacelerar. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a romper. E naquele momento, a única certeza era que tudo o que Maria achava saber sobre aqueles ao seu redor estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O que mais estava escondido sob a superfície dessa história? Maria congelou ao ver Lucas no chão. Mas o que transformou a cena em um pesadelo real foi a presença de Sofia. O desespero tomou conta dela, e o grito preso na garganta cortou como vidro. O que você fez, Sofia? Sua voz ecoou pela calçada, cheia de dor e indignação. As mãos de Sofia tremiam, lágrimas escorriam pelo rosto, enquanto ela balbuciava. Eu não queria que isso acontecesse. Ricardo se virou para Sofia, a expressão transformando-se em um misto de raiva e confusão. A multidão à volta aumentava, olhares fixos, lenços sendo erguidos. Como você estava levando meu filho? Ele gritou, a voz ressoando com uma fúria que Maria nunca tinha visto antes. As pessoas sussurravam, analisando cada movimento, como se fossem a plateia de um espetáculo trágico. Enquanto isso, Maria se ajoelhou ao lado de Lucas, seu coração batendo no peito como um tambor. Lucas, meu filho, por favor, acorde. Ela tocou o rosto dele, quente, mas sem reação. O chão parecia girar. A cena da cafeteria, os olhares, tudo se misturava em um frenesi de urgência. O som da sirene se aproximava, e embora parte dela quisesse crer que a ajuda estava a caminho, o medo a envolvia como uma névoa densa. E agora? Sofia perguntou, desesperada, passando as mãos pelos cabelos. Não sei o que fazer. Ricardo estava a um passo de desabar. Ele não era mais o homem rico e seguro que todo mundo conhecia. Ele era apenas um irmão preocupado, um filho com um passado que vinha à tona. De repente, um grito cortou o ar, ensurdecedor. Era Pedro. Mãe, cuida do Lucas! O menino olhou para Maria com olhos arregalados, e a angústia nos olhos dele fez seu coração apertar
ainda mais. Mas o que Pedro disse em seguida fez o mundo dela desmoronar ainda mais. Ele não estava sozinho. Ele estava com um menino que eu conheço. Os olhares se cruzaram e o pânico pairou no ar. O que você quer dizer? Que menino? Maria perguntou, tentando entender. As palavras de Pedro eram uma lâmina afiada, cortando sua esperança. Ele é o Lucas da sua antiga escola. Os dois estavam brincando juntos, e depois houve a queda. Eles estavam correndo, Pedro explicou, com lágrimas nos olhos, como se cada palavra fosse uma pedra sobre seu pequeno peito. Nesse momento, o chão, sob os pés de Maria, pareceu desmoronar completamente. Havia muito mais nessa história do que ela poderia imaginar. Como assim? Lucas teve um amigo? Por que você não me falou? Um turbilhão de emoções a envolvia. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido? Mas antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo ecoou. Um carro derrapou na esquina, e todo o olhar na multidão se virou para o veículo, que parou abruptamente. A porta se abriu, e uma figura familiar saiu, pálida e ofegante. Era a mãe de Sofia, e ela ultrapassou a multidão, seu olhar determinado. "Não! O que você está fazendo aqui?" Sofia gritou. Mas a mulher já estava ao lado de Lucas, seus olhos se arregalando ao ver a cena desesperadora. "Sofia, o que houve? O que aconteceu com meu filho?" Sofia olhou para sua mãe, o terror estampado na expressão dela. "Mãe, eu tentei ajudar. Não sabia que isso iria acontecer." Mas Maria estava em outro mundo. A sensação de traição percorrendo suas veias. "Qual é a conexão de vocês? O que está acontecendo?" Ela sentia que tudo estava se entrelaçando de uma forma que nunca poderia imaginar. Olhares de julgamento e curiosidade continuavam a pesar sobre seus ombros. As sirenes soavam próximas, mas o barulho da verdade despedaçando-se em 1000 fragmentos era muito mais ensurdecedor. Maria queria entender, mas tudo o que conseguia ver era Lucas, imóvel. E a certeza de que o segredo que poderia unir aqueles mundos agora era a única coisa que os separava. A dúvida tomava conta de todos, e o impacto da revelação já estava à vista. O que mais estava escondido sob as camadas dessa história? Enquanto a ambulância chegava e as luzes vermelhas piscavam, a tensão estava no ar, e com um nó na garganta, a única certeza que Maria tinha era de que as dúvidas nunca foram tão verdadeiras como naquele momento precipitado. Maria estava paralisada, o coração batendo como um tambor dentro do peito. Lucas estava ali, imóvel, e o choque se misturava ao terror, enquanto as palavras de Pedro preenchiam o ar, pesadas como chumbo. O que mais ela não sabia sobre seu próprio filho? Qual era a profundidade dessa amizade que até então lhe escapava? O olhar de Maria estava fixo no pequeno corpo de Lucas, mas o que acontecia à sua volta parecia uma tempestade prestes a se transformar em tornado. "Quem é esse menino, Pedro?" A voz dela saiu quase em um sussurro, mas o desespero estava chicoteando sua alma. E antes que o menino pudesse responder, a sua mãe Sofia, apavorada,
interrompeu a tensão com um grito. Não, não é possível! A expressão dela se contorceu em horror. Ele não pode estar aqui! Todos viraram os olhos para Sofia, a confusão aumentando entre os murmúrios. Mas a mãe de Sofia estava concentrada em Lucas. Maria, distraída pela panfletagem da incompreensão, não percebeu que algo estava mudando na atmosfera. As sirenes da ambulância finalmente se aproximavam, mas não eram as únicas sirenes que a perseguiam. Um tinto de desespero coloriu o ambiente. Maria, você não sabe tudo, Sofia disse, os olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Você não entende. Aquelas palavras atingiram Maria como um soco. O que você está dizendo? O que tem a ver o seu medo com meu filho? O rosto de Sofia estava pálido e suas mãos tremiam. Eu tenho que te contar algo. Algo que você precisa saber sobre Lucas. Ricardo estava a um passo de perder o controle, sua raiva pulsando. O que você sabe, Sofia? O que não está me contando? A pergunta ecoou como um trovão, e todos os olhares estavam agora fixos nela. Maria estava perdida, mas o rosto dela estava resoluto. Diz logo, Sofia. O que você sabe que pode ser tão ruim assim? A pressão estava tomando conta e o tempo parecia parar enquanto elas trocavam olhares. Sofia respirou fundo, os lábios trêmulos. Quando éramos crianças, Lucas, ele e eu, nós éramos melhores amigos, mas aconteciam coisas estranhas. Uma vez, nós brincamos numa mansão abandonada. Ele encontrou algo, um artefato. Eu não queria acreditar naquilo, mas o que nós encontramos, Maria, era um tipo de magia pesada. As palavras de Sofia faziam o mundo ao redor de Maria girar. O quê? Que magia você está falando? Isso não faz sentido. O som da ambulância se aproximando era um eco distante. Era algo que poderia ferir as pessoas. Algo que, ao longo dos anos, sempre trouxe problemas para quem o tocava. Sofia estava histérica e os olhos dela começavam a brilhar com lágrimas. E agora, Lucas, ele não pode segurá-lo. Eu te avisei, Maria. Se ele estiver perto disso novamente, ele vai se machucar de novo. E nesse instante, tudo se transformou em um turbilhão. O tempo pareceu esgotar-se, enquanto o horror que cercava Maria intensificava-se. Lucas se contorcia levemente, como se estivesse respondendo aos ecos daquilo que havia encontrado. O chão sob as pernas de Maria parecia murchar, e o olhar dela oscilava, enfrentando a incerteza de um destino que ela nunca poderia imaginar. Ricardo, confuso mas determinado, decidiu agir, tentando puxar Sofia para longe. Mas antes que pudesse, um estalo ensurdecedor aconteceu, como se alguma coisa tivesse quebrado o velo da realidade. Alguém havia disparado um tiro ao longe, e o tempo parou novamente. Todos viraram-se para a origem do som. O pânico tomou conta mais uma vez, e as pessoas começaram a correr. Quem foi? Maria gritou, o terror infiltrando-se no seu ser. A multidão estava em desordem, e aquele passo de loucura parecia forçar um novo desvio. É melhor entrarmos, Ricardo gritou, puxando Maria pela mão, enquanto Pedro se agarrava a ela. Um grito atravessou o ar, não de um adulto,
mas de uma criança. Olhe, é o Lucas! Ele está levantando. Maria olhou e tudo começou a desmoronar. Lucas, sem controle, começou a ficar de pé. Seus olhos estavam injetados de uma luz estranha, quase sobrenatural. E tudo ao seu redor começou a tremer. Com um colapso de realizações, Maria percebeu que a linha entre o medo e a proteção estava se desfazendo diante dela. "O que está acontecendo comigo?" Lucas murmurou, e aquele momento congelou no tempo. As perguntas, os segredos e as dificuldades da vida de todos estavam se entrelaçando em algo muito maior do que qualquer um poderia suportar. O pânico da multidão se transformou em uma chama, e no centro dela, Maria e o que mais poderia vir a ser sua realidade. E foi assim que a verdade passou a não ser mais apenas uma questão pendente. A confusão era palpável, e a única certeza era que nada, absolutamente nada, seria como antes. O que mais se revelaria naquela tarde sombria? A última pergunta pairava no ar, sem resposta, deixando todos à mercê de um novo e devastador mistério. Maria estava paralisada, o coração batendo como um tambor dentro do peito. Lucas estava ali, imóvel, e o choque se misturava ao terror, enquanto as palavras de Pedro preenchiam o ar, pesadas como chumbo. O que mais ela não sabia sobre seu próprio filho? Qual era a profundidade dessa amizade que até então lhe escapava? O olhar de Maria estava fixo no pequeno corpo de Lucas, mas o que acontecia à sua volta parecia uma tempestade prestes a se transformar em tornado. "Quem é esse menino, Pedro?" A voz dela saiu quase em um sussurro, mas o desespero estava chicoteando sua alma. E antes que o menino pudesse responder, a sua mãe, Sofia, apavorada, interrompeu a tensão com um grito. "Não, não é possível." A expressão dela se contorceu em horror. "Ele não pode estar aqui." Todos viraram os olhos para Sofia, a confusão aumentando entre os murmúrios. Mas a mãe de Sofia estava concentrada em Lucas. Maria, distraída pela panfletagem da incompreensão, não percebeu que algo estava mudando na atmosfera. As sirenes da ambulância finalmente se aproximavam. Mas não eram as únicas sirenes que a perseguiam. Um tinto de desespero coloriu o ambiente. "Maria, você não sabe tudo," Sofia disse, os olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver um fantasma. "Você não entende." Aquelas palavras atingiram Maria como um soco. "O que você está dizendo? O que tem a ver o seu medo com meu filho?" O rosto de Sofia estava pálido e suas mãos tremiam. Eu tenho que te contar algo. Algo que você precisa saber sobre Lucas." Ricardo estava a um passo de perder o controle. Sua raiva pulsando. "O que você sabe, Sofia? O que não está me contando?" A pergunta ecoou como um trovão e todos os olhares estavam agora fixos nela. Maria estava perdida, mas o rosto dela estava resoluto. "Diz logo, Sofia, o que você sabe que pode ser tão ruim assim?" A pressão estava tomando conta, e o tempo parecia parar enquanto elas trocavam olhares. Sofia respirou fundo, os lábios trêmulos. "Quando éramos crianças, Lucas, ele e eu, nós éramos melhores amigos, mas aconteciam coisas estranhas. Uma vez, nós brincamos numa mansão abandonada."
Ele encontrou algo, um artefato. Eu não queria acreditar naquilo, mas o que nós encontramos, Maria, era um tipo de magia pesada. As palavras de Sofia faziam o mundo ao redor de Maria girar. O quê? Que magia você está falando? Isso não faz sentido. O som da ambulância se aproximando dera um eco distante. Era algo que poderia ferir as pessoas. Algo que, ao longo dos anos, sempre trouxe problemas para quem o tocava. Sofia estava histérica e os olhos dela começavam a brilhar com lágrimas. E agora, Lucas? Ele não pode segurá-lo. Eu te avisei, Maria. Se ele estiver perto disso novamente, ele vai se machucar de novo. E nesse instante, tudo se transformou em um turbilhão. O tempo pareceu esgotar-se, enquanto o horror que cercava Maria intensificava-se. Lucas se contorcia levemente, como se estivesse respondendo aos ecos daquilo que havia encontrado. O chão sob as pernas de Maria parecia murchar, e o olhar dela oscilava, enfrentando a incerteza de um destino que ela nunca poderia imaginar. Ricardo, confuso mais determinado, decidiu agir, tentando puxar Sofia para longe. Mas antes que pudesse, um estalo ensurdecedor aconteceu, como se alguma coisa tivesse quebrado o velo da realidade. Alguém havia disparado um tiro ao longe, e o tempo parou novamente. Todos viraram-se para a origem do som. O pânico tomou conta mais uma vez e as pessoas começaram a correr. Quem foi? Maria gritou, o terror infiltrando-se no seu ser. A multidão estava em desordem, e aquele passo de loucura parecia forçar um novo desvio. É melhor entrarmos, Ricardo gritou, puxando Maria pela mão, enquanto Pedro se agarrava a ela, seu olhar desorientado. Mas só então um grito atravessou o ar, não de um adulto, mas de uma criança. Olhem, é o Lucas! Ele está levantando! Maria olhou e tudo começou a desmoronar. Lucas, sem controle, começou a ficar de pé. Seus olhos estavam injetados de uma luz estranha, quase sobrenatural, e tudo ao seu redor começou a tremer. Com um colapso de realizações, Maria percebeu que a linha entre o medo e a proteção estava se desfazendo diante dela. O que está acontecendo comigo? Lucas murmurou, e aquele momento congelou no tempo. As perguntas, os segredos e as dificuldades da vida de todos estavam se entrelaçando em algo muito maior do que qualquer um poderia suportar. O pânico da multidão se transformou em uma chama, e no centro dela, Maria e o que mais poderia vir a ser sua realidade. E foi assim que a verdade passou a não ser mais apenas uma questão pendente. A confusão era palpável, e a única certeza era que nada, absolutamente nada, seria como antes. O que mais se revelaria naquela tarde sombria? A última pergunta pairava no ar, sem resposta, deixando todos à mercê de um novo e devastador mistério. Num momento, a luz nos olhos de Lucas começou a brilhar ainda mais intensamente, e algo se soltou em sua mão. Era uma pequena caixa antiga, coberta de símbolos estranhos que Maria reconheceria depois. Não, não, isso não! O que você fez, meu filho? O pânico tomou conta de Maria ao perceber que a caixa parecia vibrar em resposta à presença de Sofia. Você sabia o que isso era? Ela gritou, o desespero em sua voz preenchendo o ar. E no instante em que Lucas gritou,
Sua voz ecoou, não só no café, mas em cada coração presente. Mãe, eu sou o que você teme. O que eu tenho não é só magia, é poder. As palavras drenaram a cor do rosto de todos, e quando Maria olhou ao redor, não apenas os estranhos a observavam, mas as verdades que haviam escondido dela. Segredos que poderiam mudar tudo, incluindo o que ela pensava saber sobre seu filho, sobre si mesma. E enquanto a multidão levantava a voz em sussurros, cada vez mais alarmantes, Maria soube que nada voltaria a ser como antes. Maria estava paralisada, o coração batendo como um tambor dentro do peito. Lucas estava ali, imóvel, e o choque se misturava ao terror, enquanto as palavras de Pedro preenchiam o ar, pesadas como chumbo. O que mais ela não sabia sobre seu próprio filho? Qual era a profundidade dessa amizade que até então lhe escapava? O olhar de Maria estava fixo no pequeno corpo de Lucas, mas o que acontecia à sua volta parecia uma tempestade prestes a se transformar em tornado. Quem é esse menino, Pedro? A voz dela saiu quase em um sussurro, mas o desespero estava chicoteando sua alma. E antes que o menino pudesse responder, a sua mãe, Sofia, apavorada, interrompeu a tensão com um grito. Não! Não é possível! A expressão dela se contorceu em horror. Ele não pode estar aqui. Todos viraram os olhos para Sofia, a confusão aumentando entre os murmúrios. Mas a mãe de Sofia estava concentrada em Lucas. Maria, distraída pela panfletagem da incompreensão, não percebeu que algo estava mudando na atmosfera. As sirenes da ambulância finalmente se aproximavam, mas não eram as únicas sirenes que a perseguiam. Um tinto de desespero coloriu o ambiente. Maria, você não sabe tudo, Sofia disse, os olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Você não entende. Aquelas palavras atingiram Maria como um soco. O que você está dizendo? O quê? Tem a ver o seu medo com meu filho? O rosto de Sofia estava pálido e suas mãos tremiam. Eu tenho que te contar algo. Algo que você precisa saber sobre Lucas. Ricardo estava a um passo de perder o controle, sua raiva pulsando. O que você sabe, Sofia? O que não está me contando? A pergunta ecoou como um trovão, e todos os olhares estavam agora fixos nela. Maria estava perdida, mas o rosto dela estava resoluto. Diz logo, Sofia. O que você sabe que pode ser tão ruim assim? A pressão estava tomando conta, e o tempo parecia parar, enquanto elas trocavam olhares. Sofia respirou fundo, os lábios trêmulos. Quando éramos crianças, Lucas, ele e eu, nós éramos melhores amigos, mas aconteciam coisas estranhas. Uma vez, nós brincamos numa mansão abandonada. Ele encontrou algo, um artefato. Eu não queria acreditar naquilo, mas o que nós encontramos, Maria, era um tipo de magia pesada. As palavras de Sofia faziam o mundo ao redor de Maria girar. O quê? Que magia você está falando? Isso não faz sentido. O som da ambulância se aproximando era um eco distante. Era algo que poderia ferir as pessoas, algo que ao longo dos anos sempre trouxe problemas para quem o tocava. Sofia estava histérica e os olhos dela começavam a brilhar com lágrimas.
E agora, Lucas, ele não pode segurá-lo. Eu te avisei, Maria. Se ele estiver perto disso novamente, ele vai se machucar de novo. E nesse instante, tudo se transformou em um turbilhão. O tempo parecia esgotar-se, enquanto o horror que cercava Maria intensificava-se. Lucas se contorcia levemente, como se estivesse respondendo aos ecos daquilo que havia encontrado. O chão sob as pernas de Maria parecia murchar, e o olhar dela oscilava, enfrentando a incerteza de um destino que ela nunca poderia imaginar. Ricardo, confuso, mas determinado, decidiu agir, tentando puxar Sofia para o estalo ensurdecedor. Aconteceu, como se alguma coisa tivesse quebrado o velo da realidade. Alguém havia disparado um tiro ao longe, e o tempo parou novamente. Todos viraram-se para a origem do som. O pânico tomou conta mais uma vez, e as pessoas começaram a correr. Quem foi? Maria gritou, o terror infiltrando-se no seu ser. A multidão estava em desordem, e aquele passo de loucura parecia forçar um novo desvio. É melhor entrarmos, Ricardo gritou, puxando Maria pela mão, enquanto Pedro se agarrava a ela, seu olhar desorientado. Mas só então um grito atravessou o ar, não de um adulto, mas de uma criança. Olhem, é o Lucas! Ele está levantando! Maria olhou, e tudo começou a desmoronar. Lucas, sem controle, começou a ficar de pé. Seus olhos estavam injetados de uma luz. A proteção estava se desfazendo diante dela. O que está acontecendo comigo? Lucas murmurou, e aquele momento congelou no tempo. As perguntas, os segredos e as dificuldades da vida de todos estavam se entrelaçando em algo muito maior do que qualquer um poderia suportar. O pânico da multidão se transformou em uma chama, e no centro dela, Maria e o que mais poderia vir a ser sua realidade. E o que você fez, meu filho? Maria gritou. E nesse momento, algo mudou radicalmente. A luz nos olhos de Lucas se intensificou, e com um grito estrondoso, uma onda de energia emanou dele. Era como se um terremoto tivesse começado a sacudir a rua, e todos na multidão foram lançados para trás. Sofia caiu ao chão, cercada pela poeira, enquanto Ricardo segurava Maria, tentando protegê-la. E no meio do caos, algo se revelou. Lá, no meio da poeira e da confusão, algo saltou da caixa que Lucas segurava, uma figura, alta, sombria, com olhos penetrantes que refletiam a própria alma de quem olhasse. Era uma mulher, mas algo nela era profundamente errado, como se ela não pertencesse àquele mundo. Você nunca deveria ter encontrado isso. A mulher gritou, e sua voz era como um eco de outras vidas. O ar congelou. Todos pararam para olhar, e com isso, a verdade se desnudou, como uma ferida aberta. Clara, a mãe de Maria, estava ali. O reconhecimento atingiu Maria como um raio. Mãe, o que você está fazendo aqui? A mulher olhou diretamente nos olhos de Maria, e o que se seguiu fez o coração dela parar. Eu precisava proteger você, e agora é tarde demais. A multidão, o grito de Lucas, o choque nas expressões de todos, tudo ficou em segundo plano. O que isso significava?
Que segredos poderiam estar entrelaçados entre elas? Maria sentia seu mundo desmoronar sob a força da revelação. E a única certeza que sobrava era que a pergunta pairava no ar. Quem era realmente sua mãe? E à medida que as sirenes se tornavam mais próximas, Maria sabia que o confronto estava apenas começando. A tensão era palpável, o ar carregado de uma inquietude que parecia se arrastar como uma sombra. Maria estava em choque, olhando nos olhos da mãe, Clara, que até então pensara estar perdida. Você está viva? A voz saiu tremida, como se uma parte dela não quisesse acreditar no que estava vendo. Eu nunca estive longe realmente, Maria. Sempre estive aqui, perto de você, vigiando. Mas agora não posso mais proteger você. Clara se aproximou, as mãos tremendo enquanto gesticulava. O desespero nos olhos dela era evidente. Mas Maria se sentiu como se estivesse à beira de um precipício, confusa. Proteger de quê, mamãe? Você está falando como se eu fosse uma criança. Ricardo, ao lado de Maria, estava paralisado. Ele olhava entre Clara e Sofia, sua namorada, sem entender o que estava acontecendo. A multidão, pressionando-se ao redor, murmurava em um crescendo de ansiedade. Alguém pode explicar isso? O que está acontecendo aqui? Ele gritou, a frustração brotando. Clara, o que você sabe? Sofia interveio, incisiva, enquanto tentava assimilar o que estava diante dela. Clara olhou para Sofia, um lampejo de reconhecimento cruzando seu olhar. Você sempre esteve perto do segredo. Eu devia ter ido embora antes, Sofia. Nunca deveríamos ter deixado isso chegar a esse ponto. Maria sentiu o estômago revirar. O que você está dizendo, mãe? Que segredo? Que diabos está acontecendo? Ela estava em um turbilhão, como se todas as certezas que tinha na vida tivessem desmoronado em um instante. A ambulância chegou, as sirenes cortando o ar e trazendo um novo elemento à cena caótica. As luzes vermelhas iluminavam os rostos horrorizados, mas ninguém se atreveu a se mover. Era como se o mundo tivesse parado. O vento da incerteza soprou através do grupo, e Maria sentiu que a cada segundo as coisas ficavam mais complicadas. Maria, você precisa saber que há mais aqui do que você imagina, Clara afirmou, falando rápido, quase como se temesse ser interrompida. O que Lucas encontrou não é só um artefato. É muito mais potente. Eu não podia deixar você se envolver. Havia uma razão por eu ter sumido. As palavras de Clara eram mistérios envoltos em segredos, e Maria se sentiu puxada para um abismo que não entendia. Você está me dizendo que tudo foi por causa disso. Você me deixou sozinha, e agora tudo isso está acontecendo. Uma raiva e dor profundas explodiram dentro dela, misturadas ao medo por Lucas. E se eu disser que eu sou a razão pela qual você perdeu seu pai? O mundo de Maria desabou novamente, e a verdade que ecoou ficou tão pesada que parecia um soco no estômago. O quê? O que você quer dizer com isso? Maria questionou, o pânico tomando conta do seu ser. O olhar de Clara se tornou sombrio, e isso fez o frio percorrer a espinha de todos. Clara respirou fundo, a expressão dela se contorcendo. Seu pai estava envolvido com áreas que você não conhecia. Ele não era quem você pensava que era. A palavras, o mundo girou em torno de Maria, pois tudo que ela conhecia parecia se transformar em uma névoa. O que significava isso?
qual era a verdadeira relação entre eles. De repente, um novo evento devastador. Clara, ao tentar se aproximar rapidamente, tropeçou e caiu, batendo a cabeça violentamente contra o concreto. O impacto ecoou como uma explosão silenciosa, e o horror tomou conta do coração de Maria enquanto ela via sua mãe desacordada. Não, não, não! Mãe! Aquele grito rasgou o silêncio, mas ao mesmo tempo foi como um alarme tocando em sua mente. As sirenes ficaram mais próximas, mas o caos tinha uma nova face. Agora, Clara estava em perigo, e ao mesmo instante, o olhar de Lucas, injetado de uma força que desafiava a lógica, trouxe à luz enigmas mais profundos. Para onde aquilo estava levando? Para um destino de revelações perigosas ou para um abismo sem volta? E a única certeza que Maria tinha, enquanto corria em direção à mãe, que parecia aterrada e vulnerável, era que tudo o que ela acreditava saber estava prestes a desmoronar por completo. O que mais estava escondido nas sombras daquela realidade? Maria estava paralisada, o coração batendo como um tambor dentro do peito. Lucas estava ali, imóvel, e o choque se misturava ao terror, enquanto as palavras de Pedro preenchiam o ar, pesadas como chumbo. O que mais ela não sabia sobre seu próprio filho? Qual era a profundidade dessa amizade que até então lhe escapava? O olhar de Maria estava fixo no pequeno corpo de Lucas, mas o que acontecia à sua volta parecia uma tempestade prestes a se transformar em tornado. Quem é esse menino, Pedro? A voz dela saiu quase em um sussurro, mas o desespero estava chicoteando sua alma. E antes que o menino pudesse responder, a sua mãe, Sofia, apavorada, interrompeu a tensão com um grito. Não, não é possível! A expressão dela se contorceu em horror. Ele não pode estar aqui. Todos viraram os olhos para Sofia, a confusão aumentando entre os murmúrios. Mas a mãe de Sofia estava concentrada em Lucas. Maria, distraída pela panfletagem da incompreensão, não percebeu que algo estava mudando na atmosfera. As sirenes da ambulância finalmente se aproximavam, mas não eram as únicas sirenes que a perseguiam. Um tinto de desespero coloriu o ambiente. Maria, você não sabe tudo, Sofia disse, os olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Você não entende. Aquelas palavras atingiram Maria como um soco. O que você está dizendo? O que tem a ver o seu medo com meu filho? O rosto de Sofia estava pálido e suas mãos tremiam. Eu tenho que te contar algo. Algo que você precisa saber sobre Lucas. Ricardo estava a um passo de perder o controle, sua raiva pulsando. O que você sabe, Sofia? O que não está me contando? A pergunta ecoou como um trovão, e todos os olhares estavam agora fixos nela. Maria estava perdida, mas o rosto dela estava resoluto. Diz logo, Sofia, o que você sabe que pode ser tão ruim assim? A pressão estava tomando conta, e o tempo parecia parar enquanto elas trocavam olhares. Sofia respirou fundo, os lábios trêmulos. Quando éramos crianças, Lucas, ele e eu, nós éramos melhores amigos, mas aconteciam coisas estranhas. Uma vez, nós brincamos numa mansão abandonada. Ele encontrou algo. Um artefato. Eu não queria acreditar naquilo, mas o que nós encontramos, Maria, era um tipo de magia pesada.
As palavras de Sofia faziam o mundo ao redor de Maria girar. O quê? Que magia você está falando? Isso não faz sentido. O som da ambulância se aproximando era um eco distante. Era algo que poderia ferir as pessoas. Algo que ao longo dos anos sempre trouxe problemas para quem o tocava. Sofia estava histérica e os olhos dela começavam a brilhar com lágrimas. E agora, Lucas, ele não pode segurá-lo. Eu te avisei, Maria. Se ele estiver perto disso novamente, ele vai se machucar de novo. E nesse instante, tudo se transformou em um turbilhão. O tempo parecia esgotar-se, enquanto o horror que cercava Maria intensificava-se. Lucas se contorcia levemente, como se estivesse respondendo aos ecos daquilo que havia encontrado. O chão sob as pernas de Maria parecia murchar, e o olhar dela oscilava, enfrentando a incerteza de um destino que ela nunca poderia imaginar. Ricardo, confuso mas determinado, decidiu agir, tentando puxar Sofia para longe. Mas antes que pudesse, um estalo ensurdecedor aconteceu, como se alguma coisa tivesse quebrado o velo da realidade. Alguém havia disparado um tiro ao longe, e o tempo parou novamente. Todos viraram-se para a origem do som. O pânico tomou conta mais uma vez, e as pessoas começaram a correr. Quem foi? Maria gritou, o terror infiltrando-se no seu ser. A multidão estava em desordem, e aquele passo de loucura parecia forçar um novo desvio. É melhor entrarmos, Ricardo gritou, puxando Maria pela mão, enquanto Pedro se agarrava a ela, seu olhar desorientado. Mas só então um grito atravessou o ar, não de um adulto, mas de uma criança. Olhem, é o Lucas, ele está levantando. Maria olhou e tudo começou a desmoronar. Lucas, sem controle, começou a ficar de pé. Seus olhos estavam injetados de uma luz estranha, quase sobrenatural, e tudo ao seu redor começou a tremer. Com um colapso de realizações, Maria percebeu que a linha entre o medo e a proteção estava se desfazendo diante dela. O que está acontecendo comigo? Lucas murmurou, e aquele momento congelou no tempo. As perguntas, os segredos e as dificuldades da vida de todos estavam se entrelaçando em algo muito maior do que qualquer um poderia suportar. O pânico da multidão se transformou em uma chama, e no centro que mais poderia vir a ser sua realidade. E o que você fez, meu filho? Maria gritou. E nesse momento, algo mudou radicalmente. A luz nos olhos de Lucas se intensificou, e com um grito estrondoso, uma onda de energia emanou dele. Era como se um terremoto tivesse começado a sacudir a rua, e todos na multidão foram lançados para trás. Sofia caiu ao chão, cercada pela poeira, enquanto Ricardo segurava Maria, tentando protegê-la. E no meio do caos, algo se revelou. Lá, no meio da poeira e da confusão, algo saltou da caixa que Lucas segurava. Uma figura, alta, sombria, com olhos penetrantes que refletiam a própria alma de quem olhasse. Era uma mulher, mas algo nela era profundamente errado, como se ela não pertencesse àquele mundo. Você nunca deveria ter encontrado isso, a mulher gritou, e sua voz era como um eco de outras vidas. O ar congelou. Todos pararam para olhar, e com isso a verdade se desnudou como uma ferida aberta. Clara, a mãe de Maria, estava ali. O reconhecimento atingiu Maria como um raio. Mãe,
que você está fazendo aqui? A mulher olhou diretamente nos olhos de Maria e o que se seguiu fez o coração dela parar. Eu precisava proteger você, e agora é tarde demais. A multidão, o grito de Lucas, o choque nas expressões de todos, tudo ficou em segundo plano. O que isso significava? Que segredos poderiam estar entrelaçados entre elas. Maria, figura sombria, a cercava. Era como se os dois estivessem ligados por um fio invisível. Isso é tudo culpa sua! Você nunca deveria ter vindo! Gritou a mulher, e o tom era carregado de um rancor profundo. Maria tentava se aproximar da mãe, mas Ricardo a segurou. Maria, espere! Pode ser perigoso. Ele olhava sobressaltado, sem saber em quem confiar. Sofia, com os olhos lacrimejando, começou a se levantar, confusa. O que está acontecendo? Você está viva, Clara? Clara não respondeu, mas, de alguma forma, sentiu as energias ao seu redor mudarem. Ela olhou para Lucas, e a luz nos olhos dele parecia uma tempestade. O ar estava eletrificado e Maria podia sentir. De repente, Clara fez um movimento, como se estivesse tentando afastar a mulher sombria. Não, afaste-se dele. Naquele instante, tudo ficou silencioso. A multidão prendeu a respiração. Com um movimento brusco, a figura sombria se lançou em direção a Lucas. O tempo pareceu parar, antes que alguém pudesse reagir. Ela se lançou em direção ao garoto, e a luz explosiva do corpo dele pulsou, empurrando a figura para trás. Maria gritou, Lucas, enquanto a essência da magia ameaçava sugar tudo ao redor. Mas a figura não desistiu. Ela girou no ar e, numa fração de segundo, se virou para Clara com um olhar pleno de vingança. Você sempre me escondeu, Clara. Mas eu estou de volta para acabar com isso de uma vez por todas. Maria não entendia. O que significava aquilo? Uma onda de horror a inebriava. Mãe, quem é ela? O que está acontecendo? O pânico a envolvia, e cada palavra que Clara pronunciasse poderia ser uma faca penetrante. Mas antes que Clara pudesse responder, a figura sombria começou a transformar-se, suas características gradualmente se distorcendo e revelando alguém que Maria conhecia, alguém que nunca esperou ver nesse contexto. Era alguém que havia desaparecido em sua infância sem explicação. Você achou que poderia se livrar de mim? Sou eu, Malvina, sua avó. O choque foi devastador. Não! Você não pode ser! Maria rebateu, o rosto pálido, as mãos tremendo. O que isso queria dizer? A conexão familiar se desfez diante de seus olhos, e tudo o que ela achava que sabia teve um fim. A luz de Lucas piscou, e à medida que os paramédicos tentavam entender a situação, Clara gritou, Maria, você precisa parar isso! Senão, podemos perder tudo. A reviravolta se estabeleceu como um furacão, e Maria, agora, perdida, entre a revelação de uma avó que não conhecia, ou sua mãe, prestes a desabar, sentiu que o chão estava prestes a ceder. O que mais estava escondido? Quem era realmente Clara? E qual era o papel que Lucas desempenhava nesse grande quebra-cabeça? O futuro parecia incerto, e a única certeza era que novas verdades estavam prestes a emergir em meio ao caos. Maria estava paralisada, o coração batendo como um tambor dentro do peito.
Lucas estava ali, imóvel, e o choque se misturava ao terror, enquanto as palavras de Pedro preenchiam o ar, pesadas como chumbo. O que mais ela não sabia sobre seu próprio filho? Qual era a profundidade dessa amizade que até então lhe escapava? O olhar de Maria estava fixo no pequeno corpo de Lucas, mas o que acontecia à sua volta parecia uma tempestade prestes a se transformar em tornado. Quem é esse menino, Pedro? A voz dela saiu quase em um sussurro. Mas o desespero estava chicoteando sua alma. E antes que o menino pudesse responder, a sua mãe, Sofia, apavorada, interrompeu a tensão com um grito. Não! Não é possível! A expressão dela se contorceu em horror. Ele não pode estar aqui. Todos viraram os olhos para Sofia, a confusão aumentando entre os murmúrios. Mas a mãe de Sofia estava concentrada em Lucas. Maria, distraída pela panfletagem da incompreensão, não percebeu que algo estava mudando na atmosfera. As sirenes da ambulância finalmente se aproximavam, mas não eram as únicas sirenes que a perseguiam. Um tinto de desespero coloriu o ambiente. Maria, você não sabe tudo, Sofia disse, os olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Você não entende. Aquelas palavras atingiram Maria como um soco. O que você está dizendo? O que tem a ver o seu medo com meu filho? O rosto de Sofia estava pálido e suas mãos tremiam. Eu tenho que te contar algo que você precisa saber sobre Lucas. Ricardo estava a um passo de perder o controle, sua raiva pulsando. O que você sabe, Sofia? O que não está me contando? A pergunta ecoou como um trovão, e todos os olhares estavam agora fixos nela. Maria estava perdida, mas o rosto dela estava resoluto. Diz logo, Sofia, o que você sabe que pode ser tão ruim assim? A pressão estava tomando conta, e o tempo parecia parar enquanto. Elas trocavam olhares. Sofia respirou fundo, os lábios trêmulos. Quando éramos crianças, Lucas, ele e eu, nós éramos melhores amigos, mas aconteciam coisas estranhas. Uma vez, nós brincamos numa mansão abandonada. Ele encontrou algo, um artefato. Eu não queria acreditar naquilo, mas o que nós encontramos, Maria, era um tipo de magia pesada. As palavras de Sofia faziam o mundo ao redor de Maria girar. O quê? Que magia você está falando? Isso não faz sentido. O som da ambulância se aproximando era um eco distante. Era algo que poderia ferir as pessoas. Algo que, ao longo dos anos, sempre trouxe problemas para quem o tocava. Sofia estava histérica e os olhos dela começavam a brilhar com lágrimas. E agora, Lucas? Ele não pode segurá-lo. Eu te avisei, Maria. Se ele estiver perto disso novamente, ele vai se machucar de novo. E nesse instante, tudo se transformou em um turbilhão. O tempo parecia esgotar-se, enquanto o horror que cercava Maria intensificava-se. Lucas se contorcia levemente, como se estivesse respondendo aos ecos daquilo que havia encontrado. O chão sob as pernas de Maria parecia murchar, e o olhar dela oscilava, enfrentando a incerteza de um destino que ela nunca poderia imaginar. Ricardo, confuso mas determinado, decidiu agir, tentando puxar Sofia para longe. Mas antes que pudesse, um estalo ensurdecedor aconteceu, como se alguma coisa tivesse quebrado o velo da realidade. Alguém havia disparado um tiro ao longe, e o tempo parou novamente.
todos viraram-se para a origem do som. O pânico tomou conta mais uma vez e as pessoas começaram a correr. Quem foi? Maria gritou, o terror infiltrando-se no seu ser. A multidão estava em desordem, e aquele passo de loucura parecia forçar um novo desvio. É melhor entrarmos, Ricardo gritou, puxando Maria pela mão, enquanto Pedro se agarrava a ela, seu olhar desorientado. Mas só então um grito atravessou o ar, não de um adulto, mas de uma criança. Olhem, é o Lucas, ele está levantando. Maria olhou e tudo começou a desmoronar. Lucas, sem controle, começou a ficar de pé. Seus olhos estavam injetados de uma luz estranha, quase sobrenatural. E tudo ao seu redor começou a tremer. Com um colapso de realizações, Maria percebeu que a linha entre o medo e a proteção estava se desfazendo diante dela. O que está acontecendo comigo? Lucas murmurou, e aquele momento congelou no tempo. As perguntas, os segredos e as dificuldades da vida de todos estavam se entrelaçando em algo muito maior do que qualquer um poderia suportar. O pânico da multidão se transformou em uma chama, e no centro dela, Maria e o que mais poderia vir a ser sua realidade. "E o que você fez, meu filho?" Maria gritou. E nesse momento, algo mudou radicalmente. A luz nos olhos de Lucas se intensificou, e com um grito estrondoso, uma onda de energia emanou dele. Era como se um terremoto tivesse começado a sacudir a rua, e todos na multidão foram lançados para trás. Sofia caiu ao chão, cercada pela poeira, enquanto Ricardo segurava Maria, tentando protegê-la, e no meio do caos, algo se revelou. Lá, no meio da poeira e da confusão, algo saltou da caixa que Lucas segurava. Uma figura, alta, sombria, com olhos penetrantes que refletiam a própria alma de quem olhasse. Era uma mulher, mas algo nela era profundamente errado, como se ela não pertencesse àquele mundo. "Você nunca deveria ter encontrado isso", a mulher gritou, e sua voz era como um eco de outras vidas. O ar congelou. Todos pararam para olhar e, com isso, a verdade se desnudou como uma ferida aberta. Clara, a mãe de Maria, estava ali. O reconhecimento atingiu Maria como um raio. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" A mulher olhou diretamente nos olhos de Maria, e o que se seguiu fez o coração dela parar. "Eu precisava proteger você. E agora é tarde demais." A multidão, o grito de Lucas, o choque nas expressões de todos, tudo ficou em segundo plano. O que isso significava? Que segredos poderiam estar entrelaçados entre elas? Maria sentia seu mundo desmoronar sob a força da revelação. E a única certeza que sobrava era que a pergunta pairava no ar. Quem era realmente sua mãe? E à medida que as sirenes se tornavam mais próximas, Maria sabia que o confronto estava apenas começando. Enquanto a poeira assentava, os paramédicos se moviam, tentando entender a cena confusa. O choque nas expressões de todos transformou a atmosfera em uma prisão de silêncio. Lucas, ainda iluminado, olhou diretamente para Clara. "O que você fez? Por que você não me contou?" Suas palavras ecoaram como gritos de desespero, cortando a tensão como faca. Clara respirou fundo, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu quis te proteger de um legado que não." "Entendi. Mas você não é só uma criança comum, Lucas.
Você é mais do que pode imaginar. O peso da confissão era visível, e todos os olhos estavam fixos naquelas palavras. O que significava ser mais? O que havia na família de Lucas que poderia ser tão profundo? Os murmúrios da multidão tornaram-se um zumbido ensurdecedor, incapazes de continuar ignorando a cena surreal. Precisamos ir, Ricardo disse, puxando Maria pelo braço. A situação está muito perigosa aqui. Vamos nos afastar antes que algo pior aconteça. Ele a guiou rapidamente para longe da confusão, mas Maria hesitou. A vontade de proteger Lucas sobrepunha-se a qualquer medo. Eu não posso deixá-lo, Maria gritou, lutando contra Ricardo. E Lucas, sentindo o dilema, levantou as mãos para aqueles que o cercavam. Mãe, eu posso fazer isso. Eu consigo. A luz em seu corpo começou a pulsar, e o ar ao redor parecia vibrar com a energia que emanava dele. Todos ficaram em silêncio, observando como Lucas se tornava o centro da tempestade. Com uma determinação improvável, ele fechou os olhos, e a energia estava prestes a explodir em uma onda de luz que iluminou todo o cenário. Quando abriram os olhos, tudo estava diferente. A mulher sombria desapareceu em um sopro, e Clara, de alguma forma, parecia mais leve. Era como se a conexão com o passado finalmente tivesse se rompido. E então, Lucas olhou para Maria, seu olhar cheio de uma sabedoria além dos anos. Mãe, agora eu sei. Precisamos encontrar quem somos. Preciso descobrir meu futuro. E com isso, um novo entendimento se instaurou. Maria olhou nos olhos de seu filho, percebendo a importância de deixar o passado para trás e construir um novo caminho. Ela sabia que as incertezas ainda estavam lá, mas agora havia um brilho de esperança. Assim, distantes das vozes turvas da multidão e do caos, Maria se virou para Lucas e Clara, decidida. Vamos juntos descobrir isso. Não importa o que aconteça, eu estarei ao seu lado. A vida não seria fácil, mas a jornada prometia transformações, desafios e um novo começo. Maria respirou fundo, pronta para o desconhecido. E antes de se afastarem, um último olhar para os rostos da multidão reafirmou que, embora muitos estivessem lá, a verdadeira história estava prestes a ser escrita apenas por eles. Agora, a verdade estava se formando na frente deles. E a necessidade de se inscrever no canal nunca foi tão urgente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não deixe para depois. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. A história está apenas começando.